Glória a Deus. Meus queridos, vamos ouvir os varões agora também adorando ao Senhor. Nós já oramos, pelo nosso pastor presidente, mas apenas justificando a ausência dele, está com entorse, no joelho, um problema na perna, então está se tratando, está de repouso. Então é por esse motivo que ele não está conosco nesta noite, mas continue orando por ele, nas suas orações diárias, em cada uma das nossas congregações. Mas domingo ele estará aqui conosco na nossa reunião, amém? Vamos então adorar ao Senhor com os varões da Regional 6.
Fazer menção também desse instrumental reforçado aqui da Regional 6, né? Bom Sucesso, Alvorada e os demais irmãos aqui. Que bom ter vocês aqui. Vamos ouvir os jovens e adolescentes também adorando ao nosso Deus. Amém? Jovens e adolescentes da Regional 6. Continue adorando ao Senhor. Continue glorificando ao Senhor, porque Ele está aqui em nosso meio nesta noite. Amém? Dos meus maiores sonhos, os meus desejos é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo.
Queridos irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, nossos dízimos. O coral das irmãs era louvar ao Senhor com a participação da igreja. Nós não viemos assistir o culto, viemos prestar o culto. Coral das irmãs, o vocal das irmãs estará adorando ao Senhor neste momento e iremos contribuir para a manutenção da casa do Senhor. Nós saudamos mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Amém? Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Religiosidade, eu quero intimidade.
Queridos irmãos, vamos colocar de pés. Chegou o momento da ministração da palavra de Deus. Quero pedir para o pastor Adalberto Cardoso se aproxime. E nesse momento nós vamos orar por ele e vamos orar por nós também, para que possamos ouvir a palavra e guardá-la e colocar em prática. Maravilhoso Deus, Tu és santo e Tu és bom. Te damos graça que o Senhor está no nosso meio, Senhor. Nesse momento, o Senhor abençoe a vida do Teu filho, o Teu ungido. Dê graça, dê discernimento e dê sabedoria, Senhor. Vem falar conforme a necessidade da Tua igreja, Senhor, e que a Tua palavra possa trazer vida, possa trazer conserto, restauração, Senhor, que ela não volte vazia, mas que ela alcance cada coração de uma forma especial e nos ajuda a ouvir e guardar aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, oro e agradeço. Amém. Pastor Adalberto com a igreja. Boa noite, irmão, Pai do Senhor. Meu irmão, poder sentar, por favor. Prazer estar aqui nesta noite, junto com os irmãos, para cultuar e adorar a Deus. Esse Deus tão maravilhoso. Deus abençoe nosso presidente, pastor Clementino, que está nos assistindo nesse momento, e também toda a diretoria pela confiança. Deus abençoe o pastor Walter também, que é o pastor da Regional 6. Meus irmãos, quero que você abra a palavra de Deus no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo número 2. Hoje é um culto de ensino. Então vamos ver o que Deus tem para nos ensinar nesta noite, através da sua palavra. Filipenses capítulo 2, somente um versículo, que se encontra no versículo 15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros ou luzeiros no mundo. Amém? Nós estamos vivendo, e é um grande desafio para todos nós, viver uma vida cristã que agrada a Deus em uma sociedade tão cruel e corrompida como a nossa. As pautas que a sociedade tem colocado para as pessoas têm afetado muito as famílias. E para nós é um desafio muito grande ser cristão em uma sociedade como essa. Eu gosto muito do Sermão do Monte e também das cartas de Paulo, porque tanto o Sermão do Monte como as cartas de Paulo, ele não está nos ensinando como ser salvo, mas como deve ser a conduta dos salvos no mundo. Então, se você for analisar, Deus está falando para os salvos como deve ser a nossa conduta na sociedade e no mundo que nós estamos vivendo. E a vida cristã não é brincadeira. Ser cristão hoje, quando eu falo cristão, eu não falo de crente nominal, eu falo de cristão mesmo, daqueles que são comprometidos com o reino de Deus. Aqueles que entenderam o que é ser crente, o que é ser salvo, e tem se dedicado a uma vida transformada pelo Senhor. Esse é chamado de cristão e filho de Deus. Então, não é brincadeira, é um campo de batalha, onde constantemente lutamos contra o quê? Contra o pecado. Enquanto a sociedade está avançando com as suas imoralidades, com os seus pecados, nós estamos lutando, então, contra as tentações que vêm sobre nós, e nós temos que continuar lutando como os filhos de Deus. E para ilustrar isso, podemos olhar para Paulo detalhando aqui a vida do cristão no texto que nós lemos.
nos mostrando que é um privilégio, ele fala que é um privilégio para todos nós, caminhar junto com Jesus Cristo. Tá? Nós não estamos sozinhos, nós estamos junto com Jesus Cristo, tá? Caminhando com Ele, tá? Mas sendo que nós temos que se esforçar e ser pessoas diferentes nesse mundo. A sociedade em que estamos vivendo tem se corrompido cada dia e não vai melhorar. Não vai melhorar. Quem pode melhorar são os cristãos, que podem fazer uma diferença nessa sociedade. É daqui para pior. E os valores pregados por esse mundo incentivam a busca do prazer pessoal. O que eles querem, olha para você ver como que é a guerra. O que o mundo quer, o que a sociedade quer, é a busca do prazer para a sua carne. Agora, nossa luta como cristão, nós temos que lutar para dizer não para a carne e sim para o espírito. E isso é uma guerra. Isso é uma guerra travada para nós cristãos. Tanto é que aconteceu agora a festa mundana, né, a festa do carnaval, e espero que ninguém aqui que assistiu, mas a gente deve imaginar, né, como os prejuízos que isso traz para a sociedade e para as famílias. Irmãos, existe um declínio moral muito grande, onde palavras como respeito, honra, dignidade, amor, sinceridade, soa de forma estranha, né? Porque o mundo não sabe o que é isso. O que é isso? O que é sinceridade? O que é dignidade? O que é honra? Tá? Nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é isso. Tá? E o mundo cada vez mais tem se aprofundado na imoralidade. Essa é a ideia dele. Quanto mais sujo, melhor. Para nós não. Quanto mais santo, melhor. Então aí está a diferença. Nós cristãos, meu irmão, vivemos nessa sociedade. Nós, quando somos salvos, nós não vivemos numa estufa, numa bolha. Não. Nós convivemos com pessoas assim. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar estudando, você vai continuar frequentando as faculdades, você vai continuar morando no mesmo lugar, juntamente com aquele vizinho, a vizinha que não gosta de você, tá? Nós moramos nessa sociedade. E a vontade de Deus é que façamos a diferença em meio a uma geração corrompida. Mas para isso temos que ser diferente. Viver conforme os valores que o Senhor nos ensina. Lembra que eu falei para você que Jesus Cristo tem nos ensinado os valores lá no Sermão do Monte? É os valores dele. É esse valor que nós temos que aplicar para as nossas vidas. São esses valores que nós temos que defender com a palavra de Deus. E não ser parecido com o mundo. A igreja foi chamada para fazer a diferença. O texto que lemos, Paulo fala como deve ser a nossa conduta diante da sociedade corrompida. E nos dá 3 conselhos. Tá? Então eu quero trabalhar com vocês hoje sobre os 3 conselhos. O primeiro conselho que Paulo dá está aqui. Ó. Ele fala assim, ó, o cristão deve ser irrepreensível. Irrepreensível. Então você observa que o mundo está sempre sendo repreendido, né, pelos pecados, pelos erros que eles cometem. Já o cristão, ele tem que ser irrepreensível. Tá? Ser repreensível é aquele que não merece censura, que não merece ser repreendido. Se eu perguntar aqui para vocês aqui, eu sei que tem. Quem aqui nunca apanhou? Quem aqui nunca conheceu um matinho chamado fedegoso? Né, pastor Willard? Né? Por que a pessoa ele apanha? Porque ele é repreendido, ele não é irrepreensível. Quem aqui nunca foi chamado a atenção na escola? Ele foi repreendido. Tá? Agora, o que Deus quer nos ensinar como cristão é que ninguém te repreenda, tá? Pelos erros cometidos que você comete. Então você não deve cometer os erros para você não ser repreendido. Então nós temos que ser uma pessoa irrepreensível. É aquela pessoa que não se acha em sua conduta algo que mereça repreensão. Não é legal quando você chega na escola e seu filho fala assim, o professor te chama e fala assim, olha, parabéns pai, parabéns mãe, pelo seu filho. Não é? Seu filho tem uma conduta irrepreensível. Seu filho entra aqui, faz o dever e você fala assim, esse é meu filho. Não é verdade? Então ele não merece ser repreendido. Agora você chega numa escola e fala assim, você que é filho desse danadinho aí? Você fala, eu acho que eu sou o pai sim dele, sim, acho que eu sou a mãe. Tá? Por quê? Porque está sempre sendo repreendido. Então o que o Senhor nos fala aqui, olha, você tem que ser uma pessoa que as pessoas não vão apontar um dedo para você, que não vão te repreender. Como está a sua vida? É possível alguém viver assim? É possível sim, meus irmãos.
Tá? É possível sim, porque lá na Babilônia viveu um rapaz chamado Daniel. E olha só o que escreveram sobre ele. Né? Diz assim: não puderam achar nele falta alguma. Isso é maravilhoso, gente. O homem vivendo numa sociedade corrompida, a Babilônia cheia de seus deuses, né? Cheia das suas comidas oferecidas aos deuses. Aí alguém fala para ele assim, ó, não pôde achar nele falta alguma. Por quê? Porque ele era fiel. Ele era fiel. Não era desonesto. Olha que coisa linda. Nem negligente. Finalmente disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Será que alguém tem olhado para você e falado assim: eu não consigo achar um defeito nessa irmã para eu falar dela para o meu patrão, né? Eu não consigo olhar nesse irmão e ver algo nele para eu prejudicá-lo. Por quê? Ele é fiel. A quem? A Deus. E se ele é fiel a Deus, ele é fiel às pessoas que estão ao seu lado. É possível? É possível, depende da gente, irmãos. Aí ele fala assim: a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Está lá em Daniel 6, 4 e 5. Daniel era um ministro do rei Dário e conseguiu viver uma vida irrepreensível no meio de pessoas corruptas e perversas. Então eu sempre falo que, irmãos, você não deve orar a Deus pedindo para Deus te tirar do meio de uma faculdade que só tem pessoas impuras lá. Ou orar para Deus tirar você do emprego porque lá só tem pessoas imorais. É lá que você tem que ficar. É lá que você tem que fazer a diferença como cristão. Né? É ali que é o seu desafio. É possível? Olha a vida desse homem que eu acabei de falar aqui. Tinha tudo para se corromper, mas não se corrompeu. Sabe por quê? Porque o seu compromisso era com Deus que ele estava servindo. Daniel era um homem irrepreensível. E aí vem Paulo também, agora trazendo agora para o Novo Testamento, vem Paulo falando com o seu amigo, jovem Tito, um jovem, irmãos, um jovem. Ele fala assim, ó: em tudo seja você mesmo exemplo para eles, fazendo o quê? Boas obras. Boas obras. Ele fala assim, ó: em seu ensino mostre integridade e seriedade. É tão legal quando você chega num ambiente de pessoas escarnecedoras, e alguém fala assim: opa, parou, porque chegou uma pessoa sincera aqui. Chegou uma pessoa que a conduta dele não é igual à nossa. Parou. Como que as pessoas têm agido com você, irmão? Tem agido assim ou tem falado assim? Agora eu só vim de contar aquela piadinha, né? Como as pessoas têm olhado para você? Aí ele fala assim, ó: use linguagem sadia. Paulo falando para o jovem Timóteo aqui, ó, para o jovem Tito, né? Contra a qual nada se possa dizer para aqueles que se opõem a você e fiquem envergonhados por não poder falar mal de vós. Haja uma vida que ninguém pode falar mal de você, meu irmão. Você é um cristão irrepreensível. A sua conduta tem que falar muito. Por quê? Porque você leva um nome na sua vida. Você é um cristão, você é parecido com Jesus Cristo. No entanto, mesmo quando se consegue ser irrepreensível diante dos homens, a Bíblia vai mais além. Ele fala assim, ó: você fazendo isso com os homens, agora eu quero que você faça com Deus. E olha o que Paulo escrevendo no Efésios diz, olha: Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não dá um temor no seu coração, irmãos? Onde você vive? Em saber que o Deus que você serve, Ele está sempre perto de você, na sua presença. Ele fala assim: filho, eu estou de olho em você, viu? E para algumas pessoas que olham aquele salmo e falam assim: para onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Se eu vou no céu, o Senhor está. Se eu for no inferno, o Senhor está. Se eu for na água, o Senhor está. Alguém que quer cometer errado fala assim: ó Deus, o Senhor não me deixa em paz. Dá um tempo. Agora, para aqueles que sabem o que é Deus na sua vida, fala: Senhor, muito obrigado, porque onde eu estou, o Senhor está também me olhando. Não é, irmão? Não é aquele pai que fala assim: ó, estou de olho em você. Eu falo: esse pai, misericórdia, pega muito no meu pé. Por quê? Porque ele quer fazer coisa errada. Agora, quando o filho quer agradar o pai, ele fala: ó pai, estamos juntos, viu? Não é assim? É assim com Deus, irmãos. É assim com Deus. Seja você também irrepreensível na presença de Deus.
Temos que ser santos irrepreensíveis na presença de Deus. Como viver uma vida pura e irrepreensível? Como posso fazer isso? Abrindo mão de queixas e discussões. Não é? Quem aqui não gosta de uma fofoca, né, irmão? Quem aqui não gosta de uma briguinha, de uma contenda? Abre mão disso. Fala, Jesus, né? Abra mão disso. Não é? Será que temos procurado viver uma vida pura e irrepreensível diante de pessoas e também diante de Deus? Eu tenho que agradar a Deus e as pessoas que estão do meu lado. Aí pessoa que agrada só a Deus, fala assim: Deus conhece o meu coração. É lógico que ele conhece. Mas os irmãos que convivem com você, as pessoas, também têm que te conhecer e saber quem é você. Como filho de Deus, precisamos ter uma conduta irrepreensível, porque Deus nos enviou a esse mundo para glorificar o seu nome. Não é só ser uma pessoa irrepreensível, tem um porquê. Por que eu devo ser irrepreensível? Porque fazendo isso, eu glorifico o Pai que está no céu. Agora, quando você é uma pessoa que está sempre sendo repreendido, você glorifica aquele que está lá embaixo, né? Então eu tenho que viver uma vida que eu glorifico a Deus. Fazendo isso, com certeza o Pai se alegra de você. É necessário que hoje, que haja crente verdadeiro que faça diferença em todos os segmentos sociais, irmão, em tudo. Aonde você for, aonde Deus te plantar, seja onde for, você precisa fazer a diferença lá. Esse é o desafio para a gente, irmãos. Esse é o desafio para a gente. O cristão deve refletir o caráter de seu Pai, a ponto de viver de tal maneira que ninguém lhe aponte um dedo acusador. E isso não é bom para a gente? Não é bom você andar de cabeça erguida? Né? A pessoa que você compra lá, que não precisa cartão de crédito nem dinheiro, né? E fala assim: pode levar, irmã, eu confio, você é crente. Não é assim que eles falam? Pode comprar, eu confio em você, você é crente. Não deixa essa pessoa um dia apontar o dedo para você. Não deixa, continua sendo assim. Continue sendo um crente irrepreensível na presença de Deus. Aí o próprio Senhor falou lá em Mateus 5,48: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Você vê que coisa maravilhosa, a gente ser perfeito, né? Lógico que nunca você vai conseguir ter essa perfeição com o nosso Pai. Mas só você imitar a vida do seu filho, irmão, já é suficiente. Imita a vida do seu filho Jesus Cristo. Para isso acontecer é necessário ter intimidade com Deus. O problema, meus irmãos, é que nós não conhecemos muito Deus, conhecemos pouco do Senhor. Somos aquele filho que conhece o Pai bem superficialmente, sabe? Bem por cima. Não tem aquela intimidade com o Pai, aquela aproximação de amizade, não é? Para viver de forma irrepreensível diante de Deus é necessário buscar uma vida de santidade. Então não tem como você falar assim: eu sou irrepreensível, e ter uma vida impura, não é? Aí eu pergunto para você, como cristão, vivendo uma vida de santidade, que é necessário ver, como é a sua vida? Quando você não está sozinho com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais, quando você está sozinho diante de uma televisão, não é? Como é a sua vida? Sua vida ainda continua sendo uma vida irrepreensível? Ou é só em alguns momentos? Vida de santidade, meus irmãos, é uma vida contínua de santidade. Tá? Então pense nisso. Você precisa ter uma vida de santidade. Tá? Porque você foi chamado para ser irrepreensível. Isso envolve evitar o pecado, confessar e arrepender dos seus erros, perdoar uns aos outros, buscar a reconciliação com o seu Deus. Aí eu coloquei aqui, olha só: aonde há um cristão irrepreensível, o padrão moral é conservado. Sabia disso? Sabe, o sal é a ideia do sal. O sal é invisível, né? Você pega o sal, coloca lá no arroz, não é? Para dar aquele gosto. Aí você fala assim: que arroz gostoso. Mas tira o sal para você ver. Não é assim? Aonde está o sal? Você não vê onde está o sal. O sal é invisível, não é? Mas aonde ele chega, ele faz a diferença. Você, como cristão, você pode muito bem preservar o ambiente que você mora, ou que você trabalha, onde você está.
Sabe, você chegou aos seus pés ali, ó, você preservou aquele lugar. Ou seja, o padrão, onde há um cristão, o padrão moral, ele é conservado. Aí eu pergunto para você, para a gente já aqui para o segundo conselho. Aonde você está? O ambiente que você está preservado? Você sabe, meus irmãos, eu tenho visto assim, de verdade, eu acho que a influência da igreja no mundo, ela está bem baixa, pastor Neemias. Porque está acontecendo muitas coisas, gente. O bairro que a gente mora, tem 10, 15 igrejas. Você já fez ali uma análise de quantas pessoas estão se convertendo, e quantas pessoas estão indo para as drogas, quantas pessoas estão indo para o crime? Então assim, a igreja tem que estar no lugar, e aquele lugar, ele ser preservado. Pessoas têm que ser influenciadas pela presença da igreja ali. Como que nós estamos agindo, irmão, diante de bairros que está crescendo a sua criminalidade? É para isso que você foi chamado, para fazer a diferença. Lembre disso. Segundo conselho que Paulo nos dá aqui, está aqui, o cristão deve se tornar sincero. Então, primeiro conselho, irrepreensível. Sincero, essa palavra significa literalmente sem mescla, sem mistura. E os romanos, os artesãos, eles iam comprar um vaso, não é? E ele tinha que escolher um vaso, e ele gostava daquele vaso que não tinha mescla. Ou seja, alguns falam que alguns pegavam o vaso e passavam uma cera para esconder o seu quebrado. Estava ali bonito, um vaso bonito, mas quando colocava no sol, a cera derretia e aparecia lá rachado. Então você não serve. Nós não podemos servir a Deus, irmão, por aparência, irmãos. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Quem é você nesse mundo, irmãos? Está aqui, é um conselho de Paulo para a gente. Seja sincero. Porque talvez consiga me enganar algumas pessoas, só que a Deus não, porque Deus nos conhece por fora e por dentro. Deus vê a aparência. Deus não vê só a aparência, mas Ele vê o que está no coração. E o que importa é o que está no coração, irmão. Que do coração vai refletir, pastor Josué, o seu exterior. Quem é você? Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus que mantinham uma santidade com cera. Eles não eram sinceros. Eles eram religiosos, vestiam todo bonitinho, mas o seu coração era como um sepulcro, que é onde só tem coisa podre. Como é a minha vida? Como é a sua vida, irmão? Como cristão? Da boca de um cristão não pode sair duas fontes, não é isso? Para Paulo aqui, ele tem que ser a pessoa sincera, sem mescla, sem mistura, sem engano. Porque limpar o exterior do corpo é fácil. Quero ver limpar o que está dentro do coração. E os fariseus viviam apenas de aparência. Por isso Jesus disse: se a vossa justiça, isso para os discípulos, se a vossa justiça não exercer em muitos ao dos escribas e fariseus, jamais entrará no reino dos céus. Ele está falando aqui, vocês têm que ser diferentes. Se vocês parecerem igual os fariseus, tá? Vocês não fazem parte do reino de Deus aqui na terra, tá? Porque vocês são parecidos com eles. Quem somos nós, irmãos? Sincero é a qualidade daquele que diz a verdade, que não mente. E aí Paulo trata aqui em Efésios, ele fala também lá em Efésios, fala assim, você que mentia, não mente mais. Será que a gente faz isso, irmão? Você que briga, não briga mais. Não guarda mágoa no seu coração. Não vive de aparência, seja sincero. Seja um cristão autêntico, irmãos. Porque isso faz bem para a gente e para a sociedade também. Porque na sociedade tem pessoas, filhos de Deus, vivendo uma vida sincera e irrepreensível diante dos homens. Você disse, ser alguém sincero significa ser uma pessoa franca, que fala
com sinceridade. Aí eu busquei um versículo aqui, que se encontra lá no livro de Jó. Olha só o que o Senhor falou. O Senhor falou isso para Jó. Como é bom Deus dar testemunho da gente, né? Jó 2:3. O Senhor disse a Satanás: observaste, irmão, tanto Satanás como Deus tem nos observado, irmão. Aí Deus fala assim, ó: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele. Olha a sua característica: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ele retenha a sua sinceridade. Ou seja, não é um homem falso, ele é um homem sincero. Deus está vendo o seu coração. Ele fala assim, ó: observaste o meu filho lá na terra? Não tem ninguém igual a ele. Irmão, o que Deus tem pensado da gente hoje, irmão? O que Deus tem falado para a gente hoje, irmão? Quem é você? Quem somos nós? Apesar de Jó ter sofrido todas as perdas durante a tentação de Satanás, ele era sincero com Deus. O inimigo vai investir contra você, para você pecar, para você abandonar, mas o conselho de Paulo é assim, ó: seja sincero, seja íntegro. E aí depois vem a sua mulher, né, e fala para Jó: você vai continuar sendo sincero ainda com esse Deus? Quando a pessoa ele é sincero, irmão, nada tira isso dele. Porque Satanás veio tentar tirar e ele não cedeu. Aí vem a própria mulher para falar: você vai continuar sendo sincero a esse Deus? Compensa? Olha a sua situação. Ela dá um conselho para ele: amaldiçoa ele e depois morre. Que mulher, hein? E Jó responde, né? Jó responde. Sempre tem uma palavra, quando a pessoa é sincera, sempre tem uma palavra. Você não sabe o que fala. Quer dizer, eu só posso ser sincero com meu Deus quando eu tenho as coisas boas, quando eu recebo o bem dele. Aí ele fala assim: eu vou continuar sendo sincero. É igual a ideia de Paulo, né? Eu aprendi a ter fome, passar necessidade, ter dinheiro, não é? Viver uma vida boa, uma vida sem perseguição, uma vida perseguida. Mas quando eu falo para você, eu sou sincero: jamais vou abandonar o meu Deus, jamais vou deixar de amar o meu Deus. Então o mundo precisa de pessoas como Daniel, como Jó e como Paulo. Quem é você, irmão, como cristão? Porém, após toda a tribulação sofrida por Jó, ele continuou sendo sincero com o Senhor até o fim, e Deus honrou no final. Vale a pena, irmão, ser sincero. Vale a pena ser sincero. Eu lembro de uma história, aconteceu com um pastor aqui, então o pastor já pode até lembrar quem é esse pastor. Ele foi caluniado numa empresa que ele trabalhava, porque as pessoas não gostavam dele, pastor Neemias. E aí naquela época, pastora Cláudia, ele tinha a receber aquele salário, né? Salário no envelope, não era direto no banco. E aí armaram para ele, falou: vamos pegar o dinheiro desse irmão, vamos fazer o patrão mandar ele embora. E aí combinaram lá entre 3 pessoas lá, tá? E pegaram o dinheiro de uma pessoa e colocou dentro da bolsa do irmão, do pastor. Ele era pastor. E aí no final, quando dá uma geral, alguém falou assim: ó, alguém roubou meu dinheiro. Aí passar todo mundo, aí veio o pastor. Aí o patrão até ficou sem graça de pegar. Falou: pastor, mas eu tenho que passar aqui na... Ele falou: não, tudo bem. Quando ele dá uma mochila, o dinheiro da pessoa estava lá. Aí o patrão mandou ele embora. Foi um escândalo, mandou ele embora. E na noite, por isso que vale a pena ser sincero, irmão. Na noite que ele foi para casa, ele chorou, ele falou: Deus, eu não aceito isso, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece a minha vida. Naquela mesma noite, Deus não deixou o patrão dele dormir também. Deus deu um sonho para ele e mostrou as pessoas que tinham feito aquilo para ele. No outro dia, ele pediu para que o pastor fosse na empresa, ele chamou todo mundo e falou assim: eu quero todo mundo aqui. Ele falou assim: olha, eu tive um sonho essa noite. E o que aconteceu com esse irmão aqui? Aí falou assim: ó, vocês tramaram para prejudicar o irmão. Aí os 3 caíram no chão pedindo misericórdia. Aí o que o patrão fez? Falou assim: ó, você está de volta do emprego e vocês 3 são mandados embora sem direito a nada. Quem é sincero, Deus luta por ele. Vale a pena andar com sinceridade nesse mundo. Amém, meus irmãos? E aí eu fui puxar aqui o que é os sinônimos de sincero: simples, franco,
puro, verdadeiro, genuíno, autêntico, espontâneo, confiável, leal, honesto, fiel, cordial e carinhoso. Você se encaixa aqui, irmão? Pastor, nem algum só, né? Nem algum só. Então você não é sincero. Porque ser sincero é você ser puro, né? Não pode ser mescla, não pode enganar ninguém, você ser verdadeiro. Você é verdadeiro, irmão? Você é genuíno, você é autêntico, espontâneo. Agora tem um antônimo de sincero, que aqui não tem, eu acho que não tem não. Qual é o antônimo de sincero? Falso, mentiroso e hipócrita. Aí eu pergunto para você, quem é você, irmão? Nesta época atual em que a religião está desacreditada por muitos, não é? Hoje você vê pessoa hoje pulando carnaval e lá falando que é crente, né? Eu sou crente. Crente todo mundo é, irmão. Deus quer saber quem é cristão de verdade. Quem é cristão de verdade, tá? E devido aos escândalos que tem acontecido na vida daqueles que dizem ser filhos de Deus, né? Somos desafiados a viver uma vida digna de um verdadeiro filho de Deus. Eu não quero saber quem está dando escândalo aí. Eu quero saber a minha vida diante do Senhor. Eu oro para ele se converter ao Senhor. Eu quero saber a minha vida, porque meu compromisso é com o Senhor, não é com aqueles que escandalizam o Evangelho. Embora estejamos sujeitos a falhas e erros, devemos nos esforçar e nos policiar para viver uma vida de sinceridade, tá? O apóstolo Paulo diz que temos que ser sincero, servindo de modelo, irmãos, servindo de modelo em uma sociedade imoral e depravada. Você é uma pessoa que se considera um modelo para a sociedade? Ser modelo é assim, ser um modelo mesmo, tá? Eu quero ser parecido com essa pessoa aqui. Quem é você, pai, para os seus filhos? Quem é você, mãe, para os seus filhos? Quem é você, esposo, para a sua esposa ou vice-versa? Quem é você para o seu patrão, para o professor? Quem é você? Tá? Paulo diz assim, você tem que ser um modelo para as pessoas onde você convive. Não podemos perder a identidade e o compromisso com Deus. Terceiro e último conselho, que isso aqui também eu acho maravilhoso. Ele fala assim, que vocês sejam como luzeiros, como astro. Como astro. E aí eu fiquei pensando assim, o que o astro faz? O que o luzeiro faz? Ele ilumina, não é verdade? Ele ilumina. Então Paulo diz assim, nós estamos vivendo uma sociedade depravada, ele fala, corrupta e depravada. Uma sociedade que está vivendo uma escuridão. Então, quem é que vai estar nessa sociedade escura? O Filho de Deus, o cristão autêntico, tá? O cristão deve viver nessa sociedade como luzeiro que brilha no universo, no mundo. Se alguém apagar essa luz aqui, irmão, vai virar um breu aqui, Aí Deus diz assim, assim é você, assim é o mundo. Aonde você estiver, você tem que brilhar. Você tem que fazer a diferença. No Sermão do Monte, Jesus nos fala sobre uma figura de luz também. Sal da terra e luz do mundo. Ele afirma que uma luz não pode ficar escondida. Aí Paulo diz assim, como astro, não é? Tem que estar em cima. Para quê? Para clarear, para iluminar o ambiente. Então, onde você vive, você tem que ser luzeiro, tem que ser luz. Aonde estiver, na sua família, no seu emprego, na faculdade, aonde for. Você tem que ser luz, irmãos. Temos que ser cristão autêntico, irmãos. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. Quem vai brilhar? Os luzeiros. Os filhos de Deus autênticos. A igreja possui a luz de Cristo. Ela não pode se esconder em momento tão difícil como estamos vivendo, irmãos. É tantas coisas, tantas pautas que estão aí lançando para as nossas crianças, para os nossos filhos. Cadê a igreja? Cadê a igreja? As pessoas ao nosso redor estão com medo e sem direção. Você sabia que o Brasil é o primeiro país mais depressivo da América Latina? Imagina quantas pessoas depressivas no mundo. Pergunto para você, cadê você para ajudar essas pessoas? Tantas pessoas cometendo suicídio, cadê você para ajudar essas pessoas? Você tem que aparecer. Você tem que aparecer. Pode falar, Senhor, que alguém ligue para mim, Senhor, para eu socorrer essas pessoas. Você tem que aparecer. Não se esconda.
Levante essa bandeira na escola, na faculdade, não se esconda. Você foi chamado para ser luz. O mundo precisa de você. A igreja não pode ter medo de enfrentar os desafios desse mundo. Olha o que o Senhor falou lá no Sermão do Monte: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que eles possam ver a sua obra. Para saber quem é você. Quem é você, meu irmão? Como que o mundo tem visto você? E para que isso? Mais uma vez, para que o Pai seja glorificado. Irmão, tudo é para glorificar o Pai, irmãos. Não é para me glorificar, e nem você, é o Pai que tem que ser glorificado, com a sua vida de conduta irrepreensível e sincera, como astro nesse mundo. Seja um guia para as pessoas em momentos de escuridão. Eu gosto de um escritor chamado Dr. Martin Lloyd-Jones. Olha o que ele fala: portanto, não somente temos recebido a luz, mas também nós mesmos fomos feitos luz, fomos transformados e transmissores da luz. Eu sou luz. Basta? Não. Eu tenho que transmitir o que está dentro de mim. Eu tenho que passar aonde for e deixar o rastro de luz, para ser percebido nesse mundo. Para quê? Para que o Pai seja glorificado através da minha vida. A pergunta é: os seus passos, a sua vida, como tem sido? Que rastro tem deixado? Está aqui, o Senhor falou. Aliás, o Martin Lloyd falou: você é transmissores da luz. Não tenha medo de ser diferente, irmãos. Não tenha medo de ser diferente. O mundo precisa de cristão como você, cheio de Deus. Esta é uma realidade que não podemos contestar. A luz precisa brilhar nas trevas, e não somente na igreja onde está a luz. Aqui nós vivemos aqui 2h30 de culto aqui. O desafio está lá fora. O desafio está na sua casa quando você voltar. Amanhã, quando você for para a empresa, para a faculdade, para onde for, é lá que está o desafio. Só nos passeios da vida, é lá que está o desafio. Seja luz onde você estiver. E você sabe que a luz, irmãos, você pode colocar a luz num lugar sujo, podre. Ela entra e sai limpa, ela não se contamina. Assim é a vida do cristão. Não tenha medo de enfrentar a dificuldade da vida. Aonde você for, entre e sai, mas continue sendo luz. Paulo disse que brilhamos no meio de uma geração pervertida, não é? Eu não tenho que me misturar, né, com a sociedade corrompida. Eu tenho que ser diferente nela. E para isso eu tenho que brilhar. As obras que eu faço têm que brilhar, sempre para glorificar o Pai. Se somos luz, as pessoas verão. Se não estão vendo, é porque não somos. Já pensou nisso? Você está tanto tempo aqui, eu não sabia que você era crente. Por que você não me falou? Você já pensou nisso, irmão? Eu não sabia que você era crente. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. Porque sou luzeiro, irmão. Porque eu sou luzeiro. Porque eu sou esse astro. A luz afasta a escuridão, sabia disso? A luz afasta a escuridão. A luz brilha nas trevas, e as trevas não se derrotam. Eu fui chamado para expulsar um demônio na casa de uma pessoa. Um diácono me ligou e falou: pastor, vamos ali. Eu acabava de chegar em casa, né, amor? A gente ia comer uma pizza aí. O telefone tocou. Aí, pastor, vamos ali expulsar um demônio. Eu ia colocar a pizza na boca, falei: não, melhor não, né? Vou tirar, deixei ali. Fui no quarto, orei e nós fomos lá. Cheguei lá, pastor, ele tinha 2 rapazes dentro de uma casa. Tudo quebrado, pastor Carlos, tudo quebrado as coisas. E a hora que eu cheguei, 2 rapazes, um rapaz fazia assim, ó, parecia uma serpente. Aí eu fui com 2 diáconos, tinha um rapaz fraquinho, né, que estava lá no chão, e um rapaz bem forte. Alguém falou para ele: pastor, o senhor pega o mais forte? Eu falei: obrigado, viu? Obrigado. Mas aí não está a força, está a força de Deus, amém?
A hora que eu cheguei, coloquei a mão naquele rapaz, expulsei em nome de ele, deu um grito. Ele foi liberto, irmãos. Ele foi liberto, irmãos. Ou seja, aonde a luz chega, tem que ter uma diferença, irmãos. E para se encerrar, meus irmãos, nossas obras devem brilhar diante da sociedade. A luz do cristão permite que o mundo veja suas obras, glorifica ao Senhor. Concluindo aqui essa mensagem. Os 3 pontos que nós falamos aqui. Onde há um cristão irrepreensível, o padrão moral é conservado. Exerça o seu papel de sal nesse mundo. Como filho de Deus, temos que ser sincero, servindo de modelo em uma sociedade imoral e depravada. Não podemos perder a identidade e compromisso com o nosso Deus. E por último, a vida da igreja no mundo é comparada à influência da luz no lugar escuro. Quanto mais escuro é o lugar, mais a luz é necessária. Sejamos luzeiro nesse mundo de trevas. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a acatar esse conselho de Paulo aqui. Ser irrepreensível, ser sincero e ser luz. Sabe por quê? Porque o mundo precisa e o Pai é glorificado. Que Deus nos ajude. Obrigado em nome de Jesus. Pastor Américo, André. Graças a Deus. A paz, Senhor. Igreja, graças a Deus. Deus seja louvado. Boa esta palavra nos nossos corações. Deus continue abençoando o nosso pastor Adalberto. Hoje a cooperação da Regional 6, como pastor regional, nosso pastor Walter, e parabenizando a todos os irmãos nesta noite. Vamos às apresentações? Nesta noite, Ponte Alta, sede pastor Walter, juntamente com a sub do Bambi, e Ponte Alta 2, pastor José Wilson e pastor Adailton Lopes. Onde estão? Olha aí, ó. Graças a Deus. É bom, hein? O pastor já está bom, né, irmãos? Então, né? Já está melhor, já, né? Graças a Deus, né? Passou aí um funil, mas já está melhor. Graças a Deus. Também nesta noite, Parque das Nações, pastor William, juntamente com o Jardim Silvestre, pastor Clemente, e Parque Brasília, pastor João da Silva. Onde estão? Graças a Deus. Graças a Deus, né, pastor William? Aleluia, Deus abençoe. Obrigado. Jardim Cumbica 1, pastor Francisco Rodrigues, juntamente com a sub 1, Jardim Cumbica 1, pastor Sebastião Nunes, e Cumbica 2, pastor João Batista. Onde estão? Graças a Deus. Mais tranquilo, né, pastor Francisco? Deus abençoe. Muito obrigado, meus amados irmãos. Parque Alvorada, pastor Genildo Fernandes. Onde estão? Estão ali, aqui, ó. Graças a Deus. Deus abençoe, obrigado. Também Jardim Albertina, pastor José Gilson. Onde estão? Estão ali. Oh, tem até um fã-clube agora, hein? Graças a Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Agora, com a participação dos pastores, líderes e obreiros, as demais congregações. Parque Uirapuru, pastor Severino. Está ali. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor Severino. Vila Dinamarca, pastor Benedito Fernandes. Está ali. Vila Dinamarca. Deus abençoe. Jardim Maria Dirce, pastor Marcelo Gomes. Está ali o pastor Marcelo. Deus abençoe. Bairro Bom Sucesso, pastor Weyland. Está ali. Deus abençoe. Amém. E também, por último, Jardim Cumbica 2, pastor Jair Rodrigues. Está ali. Maravilha. Deus abençoe. Amém. O meu muito obrigado a todos, em nome do pastor Clementino. Amém? Pastor Américo.
Glória a Deus, aleluia. Boa esta palavra que ouvimos, né, irmãos? Estamos chegando ao final da nossa reunião. Gostaria de convidar aqui o pastor Léo, estará fazendo esta oração e nós estaremos retornando para os nossos lares. Queremos pedir aos irmãos obreiros, para os irmãos tomarem cuidado com as nossas crianças e também com os mais idosos ali, para que possa, né, não acontecer nenhum acidente, porque essa rua é muito perigosa, né? Glória a Deus. Pastor Léo estará orando e eu estarei dando a bênção apostólica. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Coloquemos de pés. Oremos agradecidos a Deus. Pai de amor e bondade, te agradecemos, Senhor, por mais esse privilégio de estarmos aqui nesta casa, chamada Casa de Oração, para apresentar a Ti o nosso culto de adoração e louvor ao Teu nome, em que o Senhor, achando graça aos Teus olhos, tem nos visitado nesta noite através do Teu Espírito Santo, Senhor amado, através dos louvores que aqui foram apresentados a Ti, e também a palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações na instrumentalidade do Teu servo, pastor Adalberto. Agora, Senhor, despede-nos debaixo da Tua potente mão, leva-nos de volta aos nossos lares, guardado, livrando-nos de todo perigo, de todo mal, de todo acidente, nos proporcionando uma noite de paz, repouso tranquilo, e que o dia de amanhã seja um dia de bênção e de vitória na Tua presença, e que estejamos de volta à Tua casa, nos locais onde moramos, nos bairros onde congregamos, para mais uma vez, segundo a Tua benevolência, efetuarmos um culto de adoração e louvor ao Teu nome. Isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes da bênção apostólica, queremos avisar a todos os irmãos obreiros que domingo nós teremos a nossa reunião aqui a partir das 10 horas da manhã, né? Oremos, agradecemos a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem: está terminado em nome de Jesus, vão em paz.